com cada um de nós, Deus tem um propósito muito especial. Glória a Deus. Deus nos ama a cada um de uma forma singular. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. E o plano de Deus é sempre de vitória. O plano de Deus para as nossas vidas é sempre de libertação. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso libertador. Ele nos liberta de nós mesmos. Hoje eu lembrei muito de você, Luiz, preparando essa mensagem, porque ela tem uma mensagem linda a respeito de Sansão. E essa semana eu meditei muito, eu me vi sentindo medo. Então eu comecei a orar ao Senhor. Senhor, o que é que está acontecendo comigo? Então eu comecei a orar a respeito. Eu parei tudo o que eu tinha planejado fazer. E na madrugada eu comecei a perguntar a Deus o que é que estava acontecendo comigo. Então o Senhor começou a falar muitas coisas comigo. E eu lembrei que às vezes que Deus tem, apesar de Ele ter um plano maravilhoso nas nossas vidas, nós temos que ter cuidado. E sempre parar. A Bíblia diz que quando a gente está se sentindo assim, o que vai acontecer agora? A gente tem que parar, raciocinar e perguntar a Deus por que é que aquele turbilhão de coisas está vindo ao nosso coração. E o Senhor me levou à vida de Sansão. O título dessa mensagem é Como eu me meti nessa encrenca. Sansão era um homem ungido por Deus. Nós vamos ver aqui a história dele. Era uma pessoa especialíssima para Deus, como cada um de nós. Mas nós temos que nos controlar e entregar o controle para Deus de certas coisas em nossas vidas. Caso contrário, a nossa vida vai ser muito mais difícil. E diz assim, lá em Juízes capítulo 16, versículos 4 a 6, e depois eu pulo e vou para o 16 e seguintes. E diz assim: E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Então cercaram-no, e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então nós o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite ele se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os seus ombros. E levou-os para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Vejam os feitos desse homem. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força, e como poderemos assenhorear-nos dele, amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Então disse Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderes afligir. Eu pulo para o 16 agora. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Todos os dias ela ia lá. E aí, meu amor, no que consiste a sua força? Você não confia na sua amada? Diz. E ele ficou tão angustiado, e a Bíblia diz que se angustiou até a morte. Ele não podia suportar tamanha pressão. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso ia de mim a minha força. Então eu me enfraqueceria e eu seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila,
que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora ele me descobriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Todos nós conhecemos a história de Sansão. Sansão foi um juiz de Israel durante 20 anos. Ele tinha tudo a seu dispor. Mas por estar sempre se prejudicando, pode-se dizer que seu pior inimigo era ele mesmo. Muitas vezes nós culpamos as pessoas, nós culpamos as circunstâncias, nós culpamos tudo à nossa volta, mas muitas vezes o nosso inimigo maior somos nós mesmos. É por isso que Jesus é nosso Salvador, nosso Senhor e o transformador das nossas vidas. Sansão possuía uma força sobrenatural. Ele tinha boa aparência e Deus trabalhava a seu favor. Mesmo assim, ele estragou tudo. Ele desperdiçou a sua vida e atraiu para si todo tipo de problema. Sansão exemplifica os 3 problemas mais comuns que nós causamos a nós próprios. São problemas que ainda hoje enredam as pessoas, pois a natureza humana é universal e todos nós tendemos a cair nas mesmas armadilhas. Tem uma música da Aline Barros que eu ia tocar aqui hoje, depois dessa mensagem, que ela fala exatamente isso. Mas eu vou trazer depois uma outra oportunidade. Sansão arruinou a sua vida porque ele fez 3 escolhas fatais. E se você conhece alguém que agiu como Sansão, ou se você mesmo já agiu como Sansão, Deus hoje vai falar com você. Amém. Se pudermos identificar essas 3 armadilhas, nós poderemos ver com outros olhos as dificuldades que estamos enfrentando agora e também vamos evitar problemas futuros. Porque é certo que Deus nos ungiu, Deus nos separou, é certo que nós queremos que Deus nos use, é certo que nós queremos tudo de bom, mas nós temos que tomar cuidado com esses 3 tipos de problemas. A história completa da vida de Sansão encontra-se no livro de Juízes, nos capítulos 13 a 16. Mas nós vamos analisar apenas os princípios-chave de sua vida, ou seja, as coisas que complicaram a vida de Sansão e que nós podemos evitar. Em primeiro lugar, nós procuraremos problemas se nos recusarmos a aprender com os nossos erros. Irmãos, Deus fala conosco. Todo mundo quer orar e Deus responder. Mas sabe o que acontece? Na maioria das vezes em que eu oro, não é assim que acontece. Deus me mostra aonde é que eu estou errando. Na maioria das vezes em que eu oro, Senhor, tem misericórdia de mim nisso, naquilo outro, minha serva. Eu não mandei você fazer isso, minha serva. Não é assim. Vá devagar. Não é por aí, é dessa maneira. Minha serva, por que tu choras? Então, a oração é uma via de mão dupla. Não é porque a gente se derrama ou porque está com o joelho cheio de calo que Deus vai responder na hora. Não é nada disso. Deus quer nos responder, mas Ele quer que nós possamos parar para ouvir. Uma vez, Deus me disse uma coisa que me tocou muito. Eu já tinha largado tudo, já era pastor, e Deus disse para mim, eu orei chorando das madrugadas, e Deus disse para mim, minha serva,
Senhor, eu falei, Senhor, por que as coisas assim não acontecem? Deus para mim, você já foi mais disponível. Aí eu falei, como assim? Como que eu já fui mais disponível? Isso foi mais disponível. Olha, você teve que acontecer tudo isso para você parar, clamar e ouvir a minha voz. Eu estou respondendo para você hoje. Mas é preciso que você pare. Ai, Senhor, eu preciso resolver isso. Porque às vezes aquilo fica como uma obsessão na cabeça da gente. Mas a gente tem que parar e ouvir o que Deus tem a dizer a respeito. Então, um dos maiores problemas que nós enfrentamos é que muitas vezes nós nos recusamos a aprender com os nossos erros. Sansão tinha duas grandes fraquezas em sua vida e ele nunca aprendeu a controlar nenhuma delas. Elas o afligiram por toda a sua vida e terminaram por levá-lo à ruína. A sua primeira fraqueza era um temperamento muito difícil. Eu digo para todo mundo aqui na igreja que nós temos que ler aquele livro Temperamentos Transformados. Porque muitas vezes as pessoas dizem para nós, nosso Deus, mas teu temperamento é horrível. Lidar com fulano é horrível, mas não é nada disso. Você é uma pessoa como outra qualquer. Você tem um monte de qualidades e um monte de defeitos. E aí, o que o inimigo coloca na sua cabeça? Você é um intratável. E isso também é mentira. Porque você vai ver lá e você vai ver à luz da Bíblia, é claro, né? Tudo tem que ser à luz da palavra. Então você vai analisar o comportamento de Pedro, que era o sanguíneo, e você vai ver por que é que Pedro agia daquela forma. Pedro era sanguíneo e tinha as fraquezas do temperamento do sanguíneo. Mas acontece que Pedro tinha muitas qualidades. E por isso Deus fez com Pedro tudo o que ele fez. A sua primeira fraqueza, então, era um temperamento muito difícil. Por quê? Ele ficava irado com muita frequência. As explosões de Sansão eram muito comuns. Uma das principais motivações de seus atos era a vingança. E se há alguém vingativo dentro dos 4 temperamentos, é o colérico. O colérico realmente ele tem explosões, ele fica cego, ele não vê nada. Quando ele explode, ele fica cego. E ele é movido à vingança. Se alguém faz alguma coisa ruim com ele, na mesma hora ele diz tomara, que caia, que tropece. Eu não estou dizendo do ímpio, não. Eu estou falando, muitas vezes, do crente. Então, esse é o tipo de temperamento que você, quando qualquer temperamento, você tem que começar a orar, Senhor, você tem que identificar e começar a orar, Senhor, me ajuda nessa área. Senhor, me ajuda naquela área. A Bíblia diz que Sansão matou 30 homens para conseguir as suas roupas. Por quê? Porque ele estava ardendo de raiva. Lá em Juízes 14:12 diz assim, ó. E ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Por causa da raiva dele, ele matou 30 pessoas. Sansão, numa outra passagem, ele incendiou um campo apenas para se vingar. Está lá em Juízes 15, versículos 13 e seguintes. Veja o que Sansão disse a um grupo de homens dos quais ele não gostava. Já que fizeram isso, eu não sossegarei enquanto eu não me vingar de vocês. Isso é coisa que um homem de Deus diga, irmão? Por misericórdia. Um homem com promessa de Deus, ele pode dizer isso. Um ungido de Deus, olha, vocês mexeram comigo, enquanto eu não me vingar, eu não vou sossegar. Depois ele matou outros 1000 homens, usando como arma uma queixada, aproveitando-se da força descomunal que ele tinha. Toda a vida de Sansão parecia ser movida pela ira, e ele nunca controlou totalmente esse problema. Ele se recusou a aprender com os seus erros, e por isso cometia-os repetidamente. É no trânsito que a gente percebe até que ponto a pessoa é controlada pelo Espírito. Senta do lado.
né? É palavrão, é sinal feio com a mão, é tudo que você imagina. Por quê? Porque a pessoa não controla o seu temperamento. A outra fraqueza de Sansão eram os incontroláveis desejos da sua carne. Aí entra principalmente os jovens, né? E os homens. Ah, mas eu sou jovem, estou com os hormônios, tudo. Aí homem é homem, homem é assim mesmo. E não é assim, irmãos. Não pode ser assim. Sansão era fisicamente forte, mas moralmente fraco. De igual modo, ele nunca controlou esse problema e foi exatamente isso que o arruinou. Irmãos, não seja só uma esperança ou uma expectativa de sucesso. Ore a Deus, peça a Deus. Quando Deus fala assim comigo, eu digo, Senhor, me mostra lá onde foi que eu comecei a pisar na bola, que é para eu voltar lá atrás, pedir perdão de tudo mais e recomeçar. Deus está sempre disposto a recomeçar com Deus. Sempre, 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 sempre. Sempre disposto. O que Ele quer de nós é que quando a gente cometa um erro, a gente pare, pense, peça perdão a Deus e Ele recomeça tudo. O que a gente não pode é começar a cobrir os nossos erros. Não, eu fiz isso porque a Verusca me provocou. Se ela não tivesse me provocado, eu não tinha feito. Não, isso foi porque o fulano fez isso. Senão eu não tinha feito. Ah, eu agi assim porque eu fui pressionado por fulano. Irmãos, cai na real, que eu não caio na real. Eu não controlei, eu explodi, eu fiz, eu aconteci. É que Deus tenha misericórdia de mim. De vez em quando, não, de vez em sempre, Deus puxa minhas orelhas. Quem mandou você dizer isso? Quem mandou você se calar diante daquilo? Quem mandou você concordar com aquilo? Então você tem que ouvir. Se você não quiser ouvir a voz de Deus, irmãos, você vai ouvir outras vozes. Outras pessoas vão dizer para você o que você pode ouvir com a doce, suave voz de Deus. Então, a gente tem que aprender com os nossos próprios erros. E aí a vida de Sansão foi um ciclo de fracassos. Por quê? Por causa das suas fraquezas. Ele nunca aprendia e continuava cometendo os mesmos erros. Para isso, ele era uma espécie ele fazia uma espécie de jogo. Quem brinca com os seus erros, irmãos, deixa brechas para que o inimigo sussurre nos seus ouvidos. Quão perto do fogo você pode chegar sem se queimar? Quão próximo daquele penhasco você pode chegar sem cair? Cuidado. Muito cuidado. Às vezes tem gente que diz, não, no carnaval eu vou subir num carro alegórico e vou evangelizar todo mundo. Não, irmão. Esse negócio de ficar em retiro, não. Deus quer a gente misturado. Deus quer a gente pregando. Amém, irmão. Vai. Quando você vê, o irmão está pulando mais carnaval, fazendo mais besteira, enchendo mais a cara do que os outros. Então a gente tem que ter muito cuidado. Você conhece os seus limites. E se você não conhece, peça a Deus que Senhor, não deixa eu passar não, tem misericórdia. Sansão ignorava deliberadamente os princípios de Deus, em especial na área dos desejos da carne. Lá em Romanos 8:8, diz que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Deus sabe que nós somos fracos. Deus sabe que nós precisamos de ajuda. Deus sabe que nós somos tentados a toda hora. Sansão brincou dessa forma com Dalila. Ela perguntava qual era a fonte de sua força e Sansão a enganava. Mas cada resposta que ele dava, ela fazia com que ele chegasse cada vez mais perto da verdade. Irmãos, o inimigo não vai desistir. Se você brincar e continuar brincando, ele não vai desistir. Quem vai entregar os pontos vai ser você, porque ele não vai desistir. Uma hora você vai estar cansado
aproximar de vós. E diz também para a gente fugir de certas coisas. Se você não consegue resistir, então não vá para um bar onde todo mundo está bebendo e fazendo outras coisas. Se você não vai conseguir chegar lá e sair sóbrio, então não vá. Não vá. Se for para você voltar carregado e falando bobagem, não vá. Não é verdade? Se você conseguir chegar lá, tomar numa festa, tomar um copo de vinho e sair de lá sóbrio, apertando a mão de todo mundo e acertando o nome das pessoas, não é? Aí tudo bem. Mas se você sabe que você vai e vai voltar carregado, chamando o urubu de meu louro, não vá. Não vá. Então Sansão, ele brincava. E quanto mais a gente brinca, mais perto o inimigo chega de entrar pela brecha da muralha. Enquanto ele brincava com ela, ele estava brincando com a tentação e por fim ele acabou sucumbindo a ela. Todos nós temos a tendência de agir assim quando dizemos: só dessa vez. O que tem? Uma vez só não tem problema, eu vou lá só hoje. Mas eu não vou cair não, eu vou lá e tal, converso, vejo qual é. Que nada. Não, Deus está comigo. Quem sabe não é uma chance que Deus está me dando para eu evangelizar. Foi ele ou ela que me provocou, mas eu vou só dessa vez. Amanhã eu deixo isso, amanhã eu não faço mais. Eu vou só hoje no último dia e no fim eu falo de Jesus para ele. Eu sou humano. Ou então tem outros que dizem assim: eu sou humano. Eu também tenho minhas necessidades e minhas fraquezas. Irmãos, nenhum de nós planeja fracassar. Nenhum de nós. Sansão não planejava fracassar, ao contrário. Ele achava que ele nunca ia fracassar, ele era ungido de Deus. Aquele homem era um milagre de Deus, como você vai ver daqui a pouco. Isso acontece gradualmente. O fracasso, ele nunca chega de uma vez só. As pessoas pensam: porque o fulano, ele adulterou. Não é assim, chega alguém e a pessoa fica cega, doida. Não. Porque o inimigo, ele persevera. Hoje é uma olhada, amanhã uma risadinha, depois de amanhã pega na mão, depois de amanhã é uma coisinha daqui, até que chega a hora em que ele consegue o que ele quer. Não é assim, olhou, pronto, agora chegou minha vez de pecar. Não é assim. Ele vai minando até conseguir. É aí, irmãos, que Deus entra. Se você tiver o hábito de orar e de perguntar a Deus, quando você começar com os primeiros sintomas, aí Deus diz, aí você começa: peraí, tem alguma coisa que não está legal aqui não. Senhor, e aí? O que está acontecendo comigo? Deus vai mostrar. Mas se você se recusa a parar tudo, porque tem coisa que é bom, irmãos. Se fosse ruim, ninguém fazia. Se você se recusar a parar tudo e dizer: Senhor, olha eu sentindo isso, olha eu sentindo aquilo, olha eu com dificuldade daquilo, Senhor, o que é isso? Aí você vai começar a identificar. Aí começa a vir à sua mente como é que as coisas começaram. E aí você corta o mal pela raiz. Porque todo ser humano está sujeito à queda. Pode ser o apóstolo dos apóstolos. Pode ser a pessoa, não, aquele ali tem uma vida espiritual, ele nem peca mais, isso não existe, né? Mas suponhamos, todo ser humano, ele está sujeito a isso. Nenhum de nós planeja fracassar. Isso nos acontece gradualmente, não se esqueça. Isso é um processo que acontece passo a passo. Do mesmo modo como vamos enfraquecendo aos poucos. Um dia você está lá na igreja: glória a Deus, pastor, é meu ministério, eita,
Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Aí a pessoa começa a murchar. Começa a murchar. E aí, irmão, irmã, tudo bem? Não, estou passando por umas coisinhas aí, mas está tudo sob controle, não dá nada. Então a gente tem que começar a ficar esperto. A nossa vida não desmorona em um dia. O problema cresce durante o tempo em que nós nos recusamos a aprender com os nossos erros. É aí que o problema cresce. É aí quando você diz, eu também sou humano. Que tem? Todo mundo também. Coitado de mim. É assim mesmo, não. Aí você para, Senhor, aconteceu assim. Tem misericórdia de mim. Talvez você esteja dizendo hoje, mas há uma área da minha vida sobre a qual eu não tenho controle. Eu sou sempre derrotado nessa área. É uma área de fracasso crônico e eu não sei como obter vitória nesse aspecto. Aí você diz, mas a boa notícia é que Deus diz hoje para você, eu lhe darei poder para sair desse círculo de fracassos. Não aceite isso na sua vida. Essa área eu não consigo dominar. Nessa área eu não consigo ter vitória. Não pode aceitar esse tipo de coisa. Quando finalmente Sansão fez isso, Deus quebrou o ciclo de fracasso e lhe deu vitória. Muitas vezes nós fracassamos porque nós não paramos para entregar o controle daquela área para Deus. O segundo princípio que aprendemos com a vida de Sansão é que nós procuramos problemas quando nós escolhemos companhias erradas. Alguém sabiamente disse, se você quer voar como as águias, você não pode correr como os perus. O companheiro dos tolos será afligido, diz a palavra de Deus. Você acabará ficando igual às pessoas com as quais você escolhe passar a maior parte do seu tempo. Por isso é tão importante você escolher sabiamente os seus amigos. Sansão foi derrotado por suas más escolhas. Outro dia eu estava dizendo a uma pessoa que é bom você mudar um pouco de ambiente, porque senão você acaba adquirindo o palavreado daquela pessoa. E se ela fala palavrão ou fala besteira, você acaba adquirindo aqueles hábitos. Más companhias são terríveis. Ele não mantinha relacionamentos saudáveis, embora Deus o tivesse escolhido para uma tarefa muito especial. Até mesmo o nascimento de Sansão foi um milagre. Antes de ser concebido, a mãe de Sansão não podia ter filhos. Deus disse a ela que ela teria um filho especial e que ele libertaria Israel dos filisteus. Olha que coisa linda! Que plano maravilhoso Deus tinha para a vida de Sansão. Ele seria uma espécie de Moisés, um libertador de Israel contra os filisteus. Por isso Sansão era especial desde o seu nascimento. Mas as amizades erradas o desencaminharam. Todos nós somos chamados para uma missão de libertação. Todos nós. Aí o que acontece conosco? Muitas vezes nós nos colocamos sob algum jugo. E aí o plano de Deus para nós trabalharmos com a nossa libertação e a das pessoas, ele cai por terra. Deus tem um propósito especial para cada um de nós, mas se nós procurarmos as companhias ou os amigos errados, nós acabaremos em apuros como Sansão. Será que os seus amigos, as companhias que você escolhe, impedem você de viver 100% para Deus? Você é edificado ou não quando você está com essas pessoas? Você precisa agir de maneira diferente daquilo que você gostaria de fazer quando está com elas? Essas perguntas são muito desafiadoras. E você tem que se perguntar. O livro de Provérbios adverte-nos muitas vezes
sobre as más companhias. A exposição constante a atitudes e valores errados terminará cobrando o seu preço em nossas vidas, e é mais fácil levar alguém para o buraco do que tirá-lo de lá. O outro princípio que nós vemos na vida de Sansão, e esse é o mais importante, porque devemos vê-lo em toda a nossa vida, nós procuraremos problemas se nos recusarmos a levar Deus a sério. Sansão era descuidado com a sua vida espiritual. Ele nunca foi realmente sério com Deus. E isso se manifestou de outras formas. Em primeiro lugar, Sansão estava sempre fazendo aquilo que ele queria. Ele vivia para si próprio. O seu estilo de vida era muito egoísta e deixando que seus desejos pessoais ditassem suas ações. Sansão vivia pela filosofia que diz: se você se sente bem, faça. Hoje em dia diriam: siga o seu coração. Não é verdade? Essa era a filosofia de Sansão. A mãe dele advertiu: meu filho, você vai procurar uma mulher que não é do nosso povo. Pô, gostei dela, e daí? Qual é o problema? O plano de Deus para Sansão era grandioso, e assim é o plano que Deus tem para a sua e para a minha vida. Deus tem um propósito para nós nessa vida muito especial e grandioso. Nós não fomos colocados aqui na terra por acidente. Nós somos aqueles a quem Deus usa para libertar as pessoas. Você tem consciência disso? Quando você fala de Jesus Cristo a uma outra pessoa, quando você entrega uma literatura a ela, você não está fazendo nada mais, nada menos do que começando um processo de libertação na vida daquela pessoa, que muitas vezes estava pensando em se matar, muitas vezes está pensando em desistir de uma vida a dois, desistir dos seus filhos, desistir do seu trabalho. Muitas vezes a sua palavra, a literatura que você entrega, a seu modo de vida, ali Deus usa para começar o processo de libertação. Mas Sansão era do tipo descuidado. Ele só queria desfrutar as coisas e nunca agia com seriedade. O resultado foi o desperdício de uma vida inteira. Em segundo lugar, Sansão nunca orava a respeito de nada. Pode procurar. Procure lá na vida de Sansão, que você vai ver uma oração lá no final. Ele nunca consultava Deus antes de fazer as coisas. Ele nunca consultava Deus antes de agir, exceto antes de seu ato final. Quando ele derrubou o templo, ele era impulsivo e impetuoso. Ele não pedia direção de Deus. Ele simplesmente ia em frente e fazia a sua própria vontade. Evitaríamos muitos problemas e dores se nós parássemos e pedíssemos direção de Deus antes de nos lançarmos em algo e acabarmos em apuros. Eu conheci uma irmã que ela é autônoma, e de 2 em 2 meses ela aparecia com um projeto novo. Sanguíneo, é claro. Pastor, agora eu vou formar uma sociedade, agora vai. É com essa daqui, com esse aqui. Pastora, tudo se encaixou. Quando a gente começou a conversar, eu estava pensando nisso e a criatura também. Pastor, eu cheguei a chorar, porque o sanguíneo chora fácil. O sanguíneo chora fácil. Tudo para ele chora. Pastor, eu me arrepiei todinha. Isso de 2 em 2 meses. Aí, no princípio, eu ainda dizia: criatura, você conhece bem essa criatura aí que você vai ser sua sócia? Não, pastora, vai ser uma bênção. E por 2 vezes, ela me pediu ajuda com uma advogada para tirá-la de uma encrenca. Por 2 vezes. Aí passaram mais: não, pastor, é de Deus. Olha só, mulher de Deus ou homem de Deus, que agora vai ser meu sócio. Amém. Glória a Deus, vamos orar. E sempre acontecia, e sempre. Aí eu perguntava: você orou a Deus? Botou no seu caderninho? Acabei de colocar, mas já tinha fechado o negócio. Então, nós, muitas vezes,
nos metemos em encrenca porque nós não perguntamos. E quando perguntamos, não esperamos a resposta de Deus. Nós temos que esperar. E tem mais, gente. A resposta de Deus nem sempre é aquela que nos agrada. Acontece com uma viagem. Às vezes você está doido para fazer uma viagem. Essa é a viagem dos meus sonhos. Na última hora Deus diz, você não vai. E aí? Você vai sapatear, espernear. Você tem que estar pronto para ficar feliz quando Deus muitas vezes frustra os seus planos. Porque muitas vezes quando Deus frustra os seus planos, é porque ou Ele tem planos melhores ou Ele está te dando um livramento. Quem pede a direção de Deus antes de fazer as coisas, evita frustração. Sansão voltou-se para Deus apenas quando ele não tinha mais saída. É a mesma coisa que as pessoas fazem nos dias de hoje, muitas vezes. Eu não estou falando de ímpio, não, estou falando de crente. A gente ora, Senhor, abençoa. Está orando por isso? Estou. Senhor, abençoa isso. Senhor, abençoa aquilo. Eu acordo. Senhor, toma conta disso. Não é não? Mas você não para ouvir o que Deus está dizendo para você. Escuta. Uma vez no meu caderninho, uma vez não vários, no caderninho de oração que a gente faz todo início de ano, eu coloquei os itens. Aí comecei a orar, Senhor, eu quero isso, Senhor, faz aquilo. Aí um dia Deus disse para mim, escuta, minha serva, eu tenho uma notícia para você, eu não tenho isso para você, tira do caderno. Como assim? Para que você quer isso? Mas, Senhor, para que você quer isso? Você não precisa disso. No momento, eu não tenho isso para você, aí eu esqueço. Então a gente tem que começar a prestar atenção. Às vezes a gente quer as coisas por inveja, que era o caso exatamente. Às vezes a gente quer a coisa só para mostrar para os outros. Não é isso que Deus tem para nós. Não é esse o caminho de Deus para mim, mas eu coloco lá, eu olho, eu me descabelo por aquilo, porque... Qual é o carro que você comprou, Arabi? Um Nissan. Aí quando ela chegar, todo mundo, mas eu quero também. Se o Senhor deu para a Arabi, eu quero também. Ué, Senhor, eu também clamo a Deus, eu também sou santa, eu também, e pronto, a Arabi ganhou, eu quero também. Eu quero. Não é assim que as coisas funcionam. Então muitas vezes nós pedimos as coisas a Deus por birra. Muitas vezes nós pedimos por inveja. Então a gente tem que ter cuidado e ouvir o que Deus tem para nós. Para muitas pessoas, Deus é apenas um detalhe, uma conveniência. Quando as coisas ficam realmente difíceis, elas correm desesperadas. Mas quando tudo está bem, Deus fica em segundo plano. E Sansão nunca levou a vida com Deus realmente a sério. Até o momento em que sua vida estava chegando ao fim e tudo estava destruído. Os inimigos estrangeiros o capturaram, furaram os seus olhos. Irmãos, vejam que interessante, é que a primeira coisa que fizeram foi amarrar. Em seguida, eles furaram os olhos. Por que furar? Amarrar é impedir que você se movimente em qualquer direção. E por que furar os olhos? Você não tem mais, aqui no caso espiritualmente, visão de Deus. Tira de você toda e qualquer perspectiva. Todos nós queremos ter visão de Deus. Todos nós queremos olhar para frente. E o salmista diz, olha para os montes, de onde tiver o socorro. Olha para o alto. Nós vemos na Bíblia que nós temos que olhar. Bartimeu, por exemplo, ele era cego, mas ele enxergou que Jesus era o Filho de Deus. Ele enxergou a divindade de Jesus, não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Então os olhos, eles realmente são um símbolo da visão que nós temos que ter para que nós possamos continuar a caminhar para frente. Isso aqui foi apenas fizeram uma alusão à cegueira espiritual. Observe o que acontece. Os inimigos estrangeiros capturavam Sansão, furaram seus olhos, colocaram no moinho
ninho para realizar um trabalho geralmente realizado por animais. Olha o que é que acontece. Então manietaram, ou seja, prenderam, como se alguma coisa pudesse prender fisicamente a pessoa com a qual Deus tem um plano. Isso é impossível. Manietaram, furaram os olhos e fizeram com que ele realizasse um trabalho de animais. Um homem que nasceu por um milagre, um homem que tinha uma força descomunal vinda de Deus, um homem a quem Deus levantara para ser o libertador de Israel, agora era escravizado como se fosse um animal. Observe o que aconteceu depois que tudo estava arrumado. Sansão finalmente orou, lá em Juízes 16, 28. Eu imagino como teria sido a história de Sansão se ele tivesse orado lá no princípio. Porque ele esperou até que tudo desabasse para ele se voltar para Deus. Por quê? O resultado da sua falta de oração e de falta de colocar Deus à frente da sua vida fez com que ele desperdiçasse completamente o seu potencial. Não desperdice o potencial que há em você. Cada um de nós aqui tem dons. Se você não canalizar o uso desses dons, vai ficar muito mais complicada a sua vida. É por isso que eu gosto de discipular com uma vida com propósito. As pessoas sempre dizem pra gente: o que você quer ser na vida? O que você quer fazer? E ali nós aprendemos que nós temos que perguntar a Ele com qual propósito ou intuito Ele nos criou. A vida muitas vezes pode escorregar por entre os nossos dedos. Nós não podemos deixar que a nossa vida se vá sem que nós sejamos verdadeiramente os protagonistas dela. Porque nessa situação, Sansão não era o protagonista da sua vida, de forma alguma. As pessoas o levavam de um lado para o outro, ele não tinha visão nenhuma, ele estava atado e ele não podia fazer aquilo para que ele foi criado para fazer. Ele estava desacreditado e perder a sua liberdade, tornara-se escravo do povo ao qual ele fora enviado por Deus para ser o conquistador. Olhem que ironia! Deus mandou Sansão para ser o libertador de Israel contra os filisteus. Aquela força descomunal dele não era para ele usar descarregando a ira dele contra as pessoas. Não era para ele se vingar dos outros. Deus deu aquela força a ele para ele ser um general, para ele ser um vencedor, para ele pegar uma batalha e vencer todos os inimigos. E não para ele descarregar sua ira contra as pessoas. Deus te dá dons especiais para usar para Ele. E não para satisfazer os seus próprios desejos. Ele estava completamente desacreditado. Sansão de fato colheu o que ele plantou. A Bíblia diz que o que o homem semear, isso ele ceifará. Essa já seria uma história terrivelmente trágica se ela terminasse aqui, não é mesmo? Mas isso não é tudo. Os filisteus cortaram o cabelo de Sansão, que era um sinal externo da aliança que ele tinha com Deus. O cabelo de Sansão era apenas um símbolo exterior. E muitas vezes acontece conosco, crentes. A gente vai para a igreja, se veste como crente, anda como crente, fala como crente. Porque, na verdade, todos nós temos uma aliança com Deus. Mas acontece que o cabelo de Sansão, o nosso crentez, nem o modo da gente se vestir, é a fonte da nossa força. Assim como o cabelo de Sansão não era a fonte da força dele, era um símbolo da força que Deus dera a ele. Ao cortarem o cabelo de Sansão, eles estavam na verdade dizendo: Sansão, agora nós vamos cortar no exterior aquilo que você já cortou no seu coração há muito tempo atrás.
Muitas vezes nós continuamos pregando, orando, cantando, nos balançando na igreja, frequentando a igreja, mas o nosso compromisso com Deus, ele já ficou lá para trás. Mas Deus não tinha acabado com Sansão. Assim como Deus ainda não acabou com aquele ou com aquela que hoje você está pensando, poxa, essa pessoa é igual a Sansão, tem estragado a sua vida. Ou então você está dizendo isso de você mesmo. Lá em Juízes 16, 22, diz que o cabelo da cabeça de Sansão começou a crescer de novo. O processo de renovação tinha começado na vida de Sansão. Deus não acabou o que ele tinha que fazer na sua vida. Vem renovo de Deus na sua e na minha vida. Não é porque você jogou fora muita coisa até agora que a vida vai acabar como está. Sansão arrependeu-se e começou a orar. Aí está o nosso segredo. Quando você começar a ter medo, quando você começar a olhar para o lado e dizer, e aí, Senhor, o que está acontecendo comigo? Olha, Senhor, o que é que eu fiz? Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu te peço perdão. Senhor, me mostra. Mostra, depois que você pintou, bordou, disse tudo que você queria, gritou, você esfria a cabeça e Deus vai falar com você. Quem mandou você fazer isso? Não mandei. Era para você ficar calado. Ou então o inverso, né? Não era para você se calar diante daquela situação. Era para você falar. Aí você vai começar aquele processo, Senhor, eu sei que muitas vezes eu estraguei tudo. Eu sei que muitas vezes eu fiz assim. Eu sei que eu fiz assim, mas Senhor, me perdoa. Me mostra, Senhor, aonde foi que começou essa história, para que eu volte lá e recomece tudo. E aí Deus vai começar tudo de novo com você. Sansão arrependeu-se e começou a orar. Quando pediu a Deus forças, Deus honrou o desejo dele. Deus devolveu-lhe a força e Sansão terminou a sua vida com um ato de heroísmo inspirador. Como você pode lembrar, Sansão foi levado ao grande templo do deus Dagon para que milhares de inimigos pudessem se divertir e zombar dele e do seu Deus. O Deus verdadeiro de Israel, todo mundo zombaria. Sansão foi colocado entre duas colunas principais do templo e com toda a força que Deus lhe dera, em resposta à sua oração, ele começou a forçar as colunas, fazendo com que o teto do enorme templo desabasse e matasse todos os que ali estavam, além dos cerca de 3.000 que estavam nas galerias. Deus enviara Sansão para conquistar essa nação inimiga, e nesse momento, Deus foi capaz de realizar mais com a morte de Sansão do que o fizera durante toda a vida daquele homem. Essa é uma verdade dura. Mas por fim, Sansão derrotou o inimigo dele, pelo fato de Deus ter lhe dado uma segunda chance. Sansão então alcançou a sua maior vitória no fim da sua vida. Ele cumpriu o propósito que Deus tinha determinado na vida de Sansão. Em certo sentido, isso é confortante. Talvez você pense que você ou alguém a quem você ama complicou de tal modo a sua vida a ponto de achar que Deus não vai mais usá-lo ou não vai consertar aquilo que você fez. Mas lembre-se de Sansão. Deus nunca desistiu dele. E Deus nunca vai desistir de mim e de você. Nunca. Deus vê o seu potencial e Deus se lembra da razão pela qual Ele te formou. Nós somos criados para grandes coisas, mas nós só podemos descobrir para o que fomos criados quando estamos no centro da vontade de Deus. Se fizermos isso, as coisas começarão a entrar nos eixos.
nós nos sentiremos realizados e bem-sucedidos aos olhos de Deus. Então nós perceberemos que estamos fazendo aquilo para o que fomos chamados. Continue e você vai ver o céu se abrir. Há algo muito animador a respeito de Sansão, finalmente. Ele está lá no capítulo 11 do livro de Hebreus. É a galeria de honra das pessoas de grande fé. Por quê? Porque Deus pode pegar uma pessoa fracassada em muitas áreas da vida, como aconteceu com Sansão, e usá-la mesmo assim. Se Deus usasse apenas as pessoas perfeitas, coisa alguma seria feita. Porém, em vez disso, Ele usa pessoas comuns como eu e você. Aquelas que têm fraquezas e que já cometeram erros na vida. Mas aí diz assim, lá em Hebreus 12, 32, 34. Mas que direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Você vai alcançar as promessas de Deus. Recomece. O que Deus não quer é que nós continuemos na nossa arrogância, sem pedir perdão a Ele, sem mudar de atitude, sem aprender com os nossos próprios erros. Então você pensa, mas Mara, eu sou o Sansão. Então, essa pessoa pode dizer isso para si mesma. Sabe o que você pode fazer? Leve Deus a sério. Dê a Ele todos os pedaços. E deixe que Ele te diga, eu te darei poder para libertá-lo ou libertá-la de tudo que te prende. De tudo que impede que eu opere na sua vida e que eu transforme, porque somente Ele pode e conhece a grandeza e o potencial da sua vida. Você tem muitos dons. Deus quer usar esses dons. Quando você cantar aquela música sonda, você vai poder cantar de todo o seu coração. Aprenda com os seus erros. Não justifique os seus erros. Eu fiz isso porque o fulano fez aquilo. Eu não agi assim porque o fulano também não agiu assado. Mas comece, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Tem misericórdia, eu preciso vencer isso. É muito difícil. Mas você vai conseguir. Vamos orar. Jesus querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós agimos como Sansão. Muitas vezes nós usamos os dons que Tu nos deste, Senhor, para que nós possamos usar em favor de muitos, usando para o nosso próprio deleite, Senhor. Para fazer aquilo que nós queremos fazer, Senhor. Mas nós te pedimos hoje, começa, Senhor, tudo novo. Senhor, que essa página branca, Senhor, que Tu mostras agora, Senhor, ela comece a ser escrita com a Tua letra, com a Tua mão, Senhor. Olha para nós, Senhor. Olha para cada um de nós e muda-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Não deixe, Senhor, que nós possamos usar os dons que Tu nos deste, Senhor, só para o nosso deleite, para prejudicar os outros, Senhor, para que nós possamos agradar a nós mesmos. Não, Senhor, mas ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Mas a coisa principal que eu te peço hoje, Senhor, não deixe, Senhor, que nós usemos esses dons que Tu nos deste, essa capacidade, Senhor, profissional, capacidade em várias áreas, Senhor, para que nós vivamos para nós mesmos, Senhor, em si mesmados, orgulhosos, Senhor. Mas tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós oramos hoje como aquele cego Bartimeu. Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Cristo, filho do Deus vivo, tem misericórdia de nós. Senhor, que nós possamos continuar todos os dias
aprendendo com os nossos erros, mudando de atitude, Senhor, e te pedindo, Senhor, para começar tudo de novo. Começar tudo de novo, Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus querido. Obrigado, Senhor, porque tu mostras a mulher do fluxo de sangue se arrastando pelas ruas, Senhor. E quando ela te tocou, Senhor, ela deixou de ser imunda, Senhor. Tu começaste uma vida nova com ela, uma mulher lavada e remida no teu sangue, Senhor. Ela deixou de ser impura e ela passou a ser chamada de filha. Oh, glória, Senhor. Obrigada, Pai. Ela deixou de andar pelas ruas de cabeça baixa. Ela deixou, Senhor, de ter aquela pecha que estragava tudo que ela tocava. Mas agora, Senhor, aquela certa mulher era chamada de filha. Era salva, Senhor. Obrigada porque tu queres nos limpar de tudo. Obrigada, Senhor, porque tu queres que nós possamos começar aqui com os nossos dons, os dons que tu nos deste, Senhor. Usa para a tua glória. Eu te agradeço em nome de Jesus.